Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Por favor, pegue a palavra de Deus comigo. Antes de nós orarmos por transformação na sua casa e por milagres, vamos ouvir a palavra de Deus? Então, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 1. Nós estamos nos aprofundando nos milagres de Jesus e crendo que cada milagre que aprendemos é o milagre que nós estamos tomando posse. Amém? Cada milagre que você aprender é o milagre que você vai tomar posse. Amém? Quem já achou o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1? Já acharam? Então vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém? Os milagres não acontecem sem Jesus. Os verdadeiros milagres não acontecem sem a presença de Deus. Nós temos que aprender a convidar Jesus para fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Este casamento começou muito bem, porque tem pessoas que na hora da festa se esquecem de Deus, não é verdade? Tem gente que na hora da bênção até se desvia por causa da bênção, e só vem para Deus na hora do aperto. É assim ou não é? Esse povo acertou, e nós também vamos fazer o mesmo. Jesus é bem-vindo neste lugar. Jesus é bem-vindo em sua vida também. Então eu vou reler o verso 2, e você que crê vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém? Você está convidando Jesus hoje? Ele pode ser bem-vindo na sua casa para transformar tudo que for preciso. Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir aquele que nós estamos convidando nesta manhã. Isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E enquanto você aplaude aquele que tem poder de fazer milagres, abra a boca e diga glória a Deus também. Isso, vai aplaudindo e dando glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito, Todo-Poderoso, nós te aplaudimos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, sobre cada vida que te aplaude e te glorifica. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, o teu poder, e envia a tua palavra que transforma com poder e autoridade, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, ela vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Com toda certeza, o casamento até hoje é uma coisa muito importante para uma família, pois é o princípio
de uma nova família, né, que se inicia. Uma família se inicia no casamento, onde duas famílias se unem e sai dessas duas famílias a terceira família. Começa no casamento. Ontem, inclusive, tivemos um casamento aqui. Então agora fique imaginando que há 2000 anos atrás, principalmente para o povo com a cultura dos judeus, o casamento tinha uma importância e a festa tinha uma importância até maior do que nos dias de hoje. Não que hoje não tenha, tá? Tem importância, é importante. A pessoa se preocupa, faz aquele dia, mas nós estamos falando de uma cultura onde alguns casamentos duravam dias e alguns até semanas. Era um evento para marcar realmente uma história na vida, não só dos dois que estavam se casando, mas das duas famílias. Então agora imaginem a organização que não era fazer um casamento deste nível, deste porte. Lembrando que nós estamos falando de uma época onde também os casamentos eram à base dos contratos também que as famílias firmavam umas com as outras, ou seja, envolvia também o patrimônio, envolvia o patrimônio das famílias, envolvia muita coisa. Então imagine a preocupação para que tudo dê certo. E de repente, no meio da festa, tudo começa a dar errado. Imagina quando foram lá na cozinha, na copa, e começaram a dizer assim: acabaram o vinho. Procura direito. A gente comprou, a gente fez a conta, a gente chamou as pessoas estão aqui, tem gente que veio de longe, está Jesus, os discípulos aqui, tem certeza? Porque você sabe que antes de todo mundo ficar desesperado, alguém começa a ficar desesperado em silêncio, né? Aí quando percebe que não resolve, vai falando para o outro, até que isso chega a Maria, mãe de Jesus, e ela vai recorrer ao filho, porque ela sabe que o filho pode resolver, ela sabe que o filho veio para até salvar o mundo. Imagina salvar uma festa. Se ele pode salvar o mundo, então ele também pode salvar uma festa, pode ou não pode? Se Jesus pode salvar o mundo, Ele pode salvar a tua família, Ele pode salvar um casamento falido, Ele pode resgatar um filho perdido, Ele pode libertar, Ele tudo pode fazer. Eu creio assim. Quem também crê? A Maria também cria assim, porque ela sabe, por mais que ela está na condição de mãe de quem gerou Jesus, mas ela já crê em Jesus como Deus. Por isso que ela foi escolhida. Ela não foi escolhida em vão, querido. E não venha com essa besteira que Jesus estava sujeito a Maria, ou está sujeito a Maria. Ela estava sujeita a ele. E este texto prova o quanto ela era serva de Deus, e o quanto ela sabia quem Jesus era, por mais que a pregação aqui, ela estava só no começo. Os discípulos estavam seguindo, porque eles foram chamados, mas ninguém ainda sabe quem verdadeiramente é Jesus. Maria gerou, tem a revelação da salvação sobre ele, e ela, acompanhando o crescimento, percebia: não é como os meus outros filhos são. Maria foi mãe, depois de Cristo, de muitas outras pessoas, e ela percebia que havia uma grande diferença. E quando ela vai falar da falta, veja o que está escrito no versículo de número 3: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher,
que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Imagina você, mãe, se ouvisse uma resposta dessa do seu filho. Tem mãe que já pensaria assim: ó, você é adulto, mas eu ainda te bato, hein? Fala assim comigo, não. Você percebeu que a resposta ela foi realmente direta e dura? Jesus falou: não chegou minha hora ainda. Não pense que Jesus está maltratando Maria. Jesus já está profetizando o seu sangue. Porque o sangue dele, quando ele foi comemorar a primeira Santa Ceia com os discípulos, naquele cenáculo, que ele ergueu aquele cálice, ele estava dizendo: esse daqui é o meu sangue, derramado por vós. E quando chegar esta hora, todo pecador que estiver debaixo deste sangue estará protegido, estará liberto, estará perdoado e estará salvo. Era disso que Jesus está falando. Ainda não chegou a minha hora de declarar sobre o meu sangue. A Maria tem um discernimento tão grande, e que Deus lhe dê esse discernimento de servo, tá? A Maria não é senhora para nós, ela é serva do Senhor. Quem crê que Maria é serva do Senhor? Ela é serva do Senhor. Ela não vai atravessar outra resposta, porque ela discerniu. Isso que você e eu temos que alcançar, não só os milagres, o discernimento. Porque mesmo quando Deus nos der uma palavra que alguém diga: esta palavra é muito dura, a pessoa vai levantar as mãos para o céu e dizer: graças a Deus, é isso que eu preciso, eu entendi a direção. Porque a Maria entendeu. Ela falou: realmente o problema não é comigo. Ele não pode fazer um milagre para Maria, porque quem está precisando do milagre é quem tem que se preocupar com o milagre. Por isso que eu te digo, não adianta você só orar pelos outros e a pessoa que você evangeliza, ela ficar lá dizendo assim: ora por mim. Você vai orar por ela, Deus vai abençoar, mas chega um certo momento que Deus fala assim: agora vem buscar, agora faz a tua parte que eu vou te ajudar, se esforça, faz agora a tua caminhada com Deus. Chega um momento que não adianta orar pelo outro. Deus chama essa pessoa e diz: agora vem você. Maria está sendo convidada. Um convidado não deve se preocupar. Quem é que deve se preocupar? Não eram os noivos? Não eram os pais dos noivos? E pense que isso dando errado, o casamento poderia até ser anulado. A festa dando errado não é como hoje. Se uma festa der errado: ô gente, deu ruim aqui, acabou a água, acabou a energia, cada um vai para a sua casa. Nesta época, as bodas eram consideradas uma festa profética para aquele casamento. Se a festa desse errado, o casamento daria errado. E alguns mais radicais, dali mesmo diria: minha filha não vai ficar com esse homem não. Às vezes a família do noivo dizia: não, a minha família não vai se ajuntar com essa outra não. E virava até uma guerra familiar. E Maria preocupada: Jesus não tem vinho. E Jesus logo atravessa uma resposta que, sem discernimento, a pessoa vai entender assim: ah, foi muito duro, muito difícil. Como é que um filho fala assim com a mãe? Mas não era um filho falando com a mãe, era um Senhor falando com a sua serva. Da mesma forma que nesta manhã é o Senhor falando com os seus servos que vão receber os milagres de Jesus.
O Senhor está falando com você. Maria percebeu, é Deus falando comigo. E olha o que ela vai mandar que façam. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Veja que ela não perdeu tempo ficando chateada. A palavra de Deus não pode te chatear. O que Deus falar com você, mesmo não sendo aquilo que você quer, ela tem que te dar uma direção. E se Deus te deu uma direção, você tem que agir, você tem que fazer algo. Pastor, o que é que eu vou fazer? Faça o que Ele mandar, porque o que Ele mandar vai transformar tudo na sua vida, e aquilo que não existia vai existir, e aquilo que Ele mandar fará com que até a profunda tristeza salte de alegria na presença do Senhor. Faça o que Ele manda. Pastor, Maria nem retrucou. Ela não precisa, ela é serva do Senhor. E lembra o que o anjo tinha dito a ela, que ela era bendita entre as mulheres, que ela era uma mulher agraciada. Isso não é em vão, é porque a Maria tinha um espírito obediente. Quando o anjo falou para ela: de ti vai ser gerada, o Espírito Santo vai fazer o impossível na sua vida, ela disse: eis-me aqui. Ela não se preocupou: e o José, o que vão falar de mim? Como é que vai ser? Onde vai ser? Ela disse: eis-me aqui. Agora Jesus está falando: mulher, você não tem nada a ver com isso. E eu não vou falar do meu sangue agora, porque ele não tinha nem começado os milagres, nenhum sinal tinha sido feito. Mas para que o milagre aconteça, a ordem é: faça tudo o que Ele mandar. Não adianta só você pedir, faça o que Ele mandou. Vai aonde Ele mandou, fique aonde Ele mandou, receba a palavra que Ele mandou para você. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele, mas faça tudo o que o Senhor lhe mandar. Aqueles empregados estão a postos, e ali haviam elementos que Jesus ia usar. Nenhum milagre acontece do nada, tá, gente? O milagre tem que partir de algo, de uma atitude. E entenda, a atitude é a fé demonstrada. Não adianta só dizermos: eu creio. Deus não quer só isso. A fé sem obras é morta. A pessoa que crê, ela se move por aquilo que crê. Eu hoje saí de casa vindo buscar o Senhor aqui. Só de eu ter vindo este caminho, a minha fé mostrou que eu vim buscar Deus. Por isso que a pessoa que às vezes está na casa dela dizendo: eu busco a Deus em qualquer lugar. Não busca. Não é assim que funciona. Não, Deus fala comigo sem eu ler a Bíblia. É igual quando eu encontro uma pessoa que ainda está perturbada, não se libertou, e a pessoa fala: mas Deus me usa. De que jeito? De que jeito Deus te usa? Se você ainda está perturbado, se o mal ainda não saiu da sua vida. Não é que Deus mostra as coisas para mim. Não é assim que funciona com Deus. Maria disse: façam o que Ele manda. Ele vai dar a direção. Ele não vai fazer o que vocês podem fazer. Que isso fique claro. Pastor, eu quero que Jesus transforme a minha casa. Você vai ouvir a instrução agora. Esse milagre não é só para o casamento. Esse milagre é de transformação para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Jesus vai dar a primeira ordem. E a primeira ordem está a partir do verso 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam de 2 ou 3 metretas. Nós estamos falando de uma média de 80 a 120 litros, tá? As medidas antigas não são exatas. E disse-lhe Jesus:
enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala, ao provador. E fizeram o quê? Nós temos que ter uma fé desse jeito. Faça isso. Amém. Vou fazer. Fique quieto. Será que Deus manda a gente ficar quieto às vezes? Sim ou não? Alguns até riram. Pela sua risada, Deus tem te mandado ficar quieto muitas vezes, né? Tomara que você esteja quieto, obedecendo. Tomara. Imagina que o milagre aqui parece não ter lógica nenhuma. E olha que tem gente que diz assim: o milagre não se explica, mas está explicado aqui. 6 talhas representa o número do homem. Representa a parte que Deus não vai fazer por você, querido. Você pode encher talhas com água. Você pode obedecer boa parte da palavra. Então faça. Sabe qual é o problema às vezes da fé da pessoa que ainda não criou maturidade? A pessoa diz: mas eu não estou sentindo. Não é verdade? Talvez você já caiu nesse: pastor, eu não estou sentindo. Quem disse que você tem que sentir tudo? Quem foi quem te ensinou essa fé errada? Não foi Deus. Se você acha que tem que sentir, você acha que Abraão sentiu de levar o filho para ser sacrificado e queimado às cinzas depois? Você acha que ele sentiu, gente? Eu estou com um sentimento que eu vou matar e queimar meu filho. Se ele falasse isso para alguém, a pessoa ia dizer: Abraão é um assassino. Verdade ou não é? Por que que ele foi? Porque ele obedeceu. Porque ele disse: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quiser, eu faço. E por isso viveu provisão. Sabe qual é o problema? Eu quero o milagre de Jesus. Aí Jesus fala: está vendo aquelas talhas? Enche de água. Aí a pessoa: tem certeza? Não, mas por que água? Não, Senhor, essa água é para outra coisa, é para lavar a mão e pé, não tem nada a ver. E a pessoa que às vezes recebe um milagre, quer receber o milagre, não recebe, porque ela quer ensinar Deus. Deus manda ela evangelizar outra pessoa que não esteja tanto no coração dela. Ela fala: não, Senhor, mas meu filho, eu quero, é meu filho que tem que se salvar primeiro. Deus está mandando ela fazer isso por outro, porque Deus já está trabalhando nesse aqui. Mas às vezes a pessoa quebra a cabeça, fica rodando no meio do deserto, porque não obedece às ordens simples. Agora você entende porque Maria olhou para os empregados e falou: façam tudo que ele mandar. Vocês já estão perdidos. Vocês estão precisando de uma solução. Não tem lugar para comprar essa quantidade de vinho. Não tem como remarcar a festa. Já está todo mundo aqui. O casamento já está acontecendo. Se vocês não fizerem tudo o que ele mandar, vocês vão ficar perdidos. Imagina qual era a punição para o culpado daquela festa não ter acontecido da maneira. Não sei o que aconteceria. Eu sei que aquele que está precisando vai fazer tudo o que o Senhor mandar, mesmo que não entenda. Pastor, Deus mandou eu orar 3 horas da manhã. Você acha que você vai acordar saltitando todo dia 3 horas da manhã para orar? Às vezes você vai rolar da cama para o chão para depois ajoelhar e orar. Já aconteceu alguma coisa parecida com alguém? Se arrastando. Sabe nem o que está orando no começo da oração.
Tem que até jogar uma água no rosto, mas se Deus mandou, eu vou fazer. Sabe qual é o problema às vezes? O questionamento. Senhor, o que tem a ver água? O problema é vinho. O que tem a ver essas talhas? Mas por quê? Faça o que Ele mandar. Faça o que Ele mandar. E eles estão fazendo. Enche as talhas. Eles encheram. Leve ao provador, porque não adianta só você receber o milagre. Vede e provai que Deus é bom. A sua vida vai provar do milagre. E quem estiver perto de você, mesmo que ainda não creia em Deus, ainda porque um dia crerá, também vai dizer: foi Deus quem fez esse milagre por ele e por ela. E eles levaram. Eu não sei qual é o pensamento e o sentimento. Eu vou falar por mim. Eu estaria cheio de medo. Eu vou falar por mim. Porque eu sei de onde eu tirei água. Quem também sabe? Vamos popularizar, atualizar. Eu tirei água daquela torneira. Isso daqui não era nem de beber. Essa talha serviria para depois lavar mãos e pés. Eu estaria um pouco confuso, mas obedecendo. Estou levando, mas eu não sei o que vai dar. Senhor, eu estou fazendo, eu estou orando, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer, porque eu não estou vendo nada acontecendo. Se é que você me entende. Já começou a encher suas talhas? Você vai levar para quem vai provar o milagre hoje lá na sua casa. Pastor, mas eu não recebi nenhuma ligação. Vai obedecendo o Senhor, vai levando. Eu estaria confuso. Mesmo levando e obedecendo, existe um medo e uma dúvida que bate no coração de qualquer ser humano. Meu Deus, não parece uma loucura? Encheram mais de 600 litros de água em talhas de pedra. Imagina o peso que não era levar aquilo, né? 2, 3 homens levando aquilo no maior esforço, e um olhando para o outro e quieto e obedecendo. Mesmo que a sua fé tenha que ser treinada, mesmo que bata medo no coração, aprenda a obedecer em silêncio. Porque o problema é quando começam a perguntar o porquê, eu não estou entendendo, aí começa uma murmuração. Verdade ou não é? E se eles começassem a questionar, a dúvida iria paralisá-los, dizendo: não faz sentido, gente, melhor ir atrás de vinho, melhor ir comprar, a gente está perdendo tempo. Fica imaginando quantos empregados não foi para levar essas seis talhas. Eu acredito que no mínimo 12. Porque teria que ser 2 homens fortes para levar. Se a talha já era de pedra, ainda tem 100, 120 litros ali. Imagina um olhando para o outro e dizendo: meu Deus, o que vai acontecer? E olha o versículo, por favor, de número 8. Versículo 9, perdão. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, tá? Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, eles começam a jogar água, né? É o final da festa, não é assim? Então o inferior vem depois, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Não foi este esposo com letra minúscula que guardou o bom vinho para aquela festa. Foi o esposo com letra maiúscula.
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que faz com que a sua fé aumente, fique mais firme. Sabe por que o vinho bom vem depois? Porque com Deus é melhor o final do que o começo, porque a boa obra que Ele começou, Ele aperfeiçoa, Ele santifica, Ele fortalece, Ele faz milagres, até que venha o Senhor Jesus. Este milagre você vai viver na sua casa e em todas as áreas da sua vida. Sabe de onde está vindo esta água? Do Espírito de Deus. Oh glória! Eu sei de onde eu estou tirando água hoje. Quem também sabe? Não é de nenhuma torneira qualquer, é da fonte de Deus. E por isso eu vou obedecer tudo o que Ele mandar. Você tem que entender que o interesse de Deus é que essa transformação não só aconteça no seu ambiente familiar, ela tem que acontecer na sua alma também. Porque a sua alma precisa viver essa transformação de melhor todos os dias. De quanto mais tempo passa, mais a sua fé fica mais firme, mais você cresce com Deus, mais você se firma e olha só para Jesus, e nada abala a sua fé. Esse é o interesse de Deus. Por isso eu quero que você abra comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 4, no versículo de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, a alma, contudo, se renova de dia em dia. É assim que tem que ser a sua vida na presença de Deus, de renovo todos os dias. Por isso que quando a pessoa está fraca, ela é motivada a vir para o altar e pegar forças com Deus, para que ela renove as suas forças, para que ela não fique perdida no caminho. O homem exterior vai se corromper. Quando falta alguma coisa, o homem exterior tem dúvida, e o homem exterior é a carne. Quando você está obedecendo a Deus e nada está acontecendo, você fica com medo, com dúvida, você fica pensando em desistir. Mas aí o teu espírito, a sua fé, dentro da sua alma, começa a dizer: continue obedecendo o Senhor. Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele já fortaleceu uma vez, Ele vai fortalecer de novo. Ele salvou você, Ele vai salvar a sua casa também. Bebe dessa água do Espírito e leva para a tua casa, porque vão provar o melhor vinho de toda a vida, que é o Senhor Jesus. E qual é o nosso renovo? Todos os dias. Aquele povo deve ter ficado extremamente agoniado quando faltou o vinho. Deve ter acontecido um grande burburinho entre os funcionários. E agora quem é o culpado? Quem é que fez essa conta? E essas coisas acontecem em nossa vida. Mas veja como a palavra trata esses problemas no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
e as que se não veem, essas são eternas. Quer mais um conselho de Deus? Você vai dar esse conselho para a pessoa perto de você. Diga para ela assim: você valoriza muito os seus problemas. Você fala muito deles, hein? Fala para ela aí, não fica com medo dela não. Você valoriza muito eles. O gigante que tem 2 metros com você, ele vira com 8. Ele é maior do que é. Você está distorcendo as coisas. A Bíblia trata os seus problemas como uma leve tribulação. Não é um probleminha. Vai resolver. Leve e momentânea tribulação. Porque os nossos olhos estão postos na eternidade. Os nossos olhos e ouvidos e alma está inclinado ao Senhor. E Ele sim é grande, Ele sim é poderoso, Ele sim pode fazer milagres. O que estava faltando Ele pode fazer sobrar, o que não existia Ele faz existir, e o que estava degenerado Ele pode regenerar e transformar até água em vinho para a glória de Deus. Grande mesmo é o Deus que nós servimos, que faz milagres entre nós. Ele é grande, Ele é grande. O seu problema não é nada, as suas faltas não são nada, a sua tribulação é leve e momentânea, e o que é leve e momentâneo vai passar. Amém? Vamos ficar em pé. Se os empregados não obedecessem, se a Maria não entendesse, ao invés de principiar os milagres em Caná da Galileia, porque esse foi o primeiro, seria a primeira tragédia no caminho de Jesus. Mas sabe quem foi esperto nessa história? Os noivos, porque convidaram Jesus. Eles foram espertos. Às vezes a pessoa ela quer casar no religioso, mas ela não convida Jesus. Ela casa só porque é bonito, né? Tem que convidar. Eles foram espertos. Por isso que na hora que foi elogiar, ninguém voltou em Jesus, voltou no esposo, dizendo assim: olha, tem gente que oferece o melhor no começo, quando o povo já está de barriga cheia, o povo oferece o pior. Ou seja, isso não é coisa só de brasileiro, né? Pelo que a gente percebeu, isso daí já faziam lá também. 2000 anos atrás. Mas agora você deu o melhor no final. Porque este vinho quem deu foi Jesus. Foi Jesus. A palavra te orienta que você não deve se embriagar com vinho onde há contenda, mas você deve se encher do Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Querido, nenhuma oração funciona para uma vida vazia de Deus. Porque mesmo que a pessoa seja abençoada por uma oração, a vida dela não é preenchida nem transformada. Você ora por uma pessoa incrédula que não quer Jesus. Se ela for curada, ela atribui aquilo a um tratamento, ao remédio, ao médico, à fisioterapia, a qualquer coisa menos Jesus. É ou não é? Se você abençoa uma pessoa e ela prospera, ela fala: não, mas foi meu esforço, porque eu trabalhei muito, eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu estudei, foi eu quem fiz. O milagre não transforma ninguém. Sabe por que eu te garanto isso? Porque certa feita 10 leprosos foram curados. Um samaritano
Um só. Voltou para adorar o Senhor, agradecer, se prostrar. E os outros 9 nem lembraram de Jesus. E aqui nós estamos vendo um exemplo que pode ser que a maioria que receba os milagres não são transformados. Foi aquele que voltou, que ouviu do Senhor: tua fé te salvou, meu filho. E a palavra deixa bem claro, nós vamos mais para frente conferir esse milagre. E este era samaritano. Era o povo que o povo hebreu dizia: não, esses daqui eles são endemoniados, eles são amaldiçoados, por isso que a gente não se mistura. Mas muitos samaritanos receberam Jesus. Samaria foi impactada pela glória de Deus. A mulher do poço de Jacó se transformou, evangelizou, salvou muitas almas. Jesus chegou até a adiar outra viagem, só para ficar ainda mais em Samaria, mais uns dias. Ele não ia ficar tanto, mas ele resolveu: como eu estou sendo bem recebido, eu vou ficar um pouco mais. E ficou. E fez muitos milagres, e a boa parte desses milagres nós nem sabemos que ele fez, porque são aqueles que não estão escritos, mas fez muitos milagres. Você convidando Jesus para a sua vida, você está mandando um sinal para o céu, uma mensagem para Deus. Às vezes a pessoa resiste, que ela fala assim: não, mas eu oro do meu lugar, Deus me entende. Quando a pessoa está no mundo, ela declaradamente se declara do mundo. Quando a pessoa serve o outro lado, a pessoa declaradamente ela mostra que serve, não é verdade? Ela tem até orgulho humano de falar: não, eu sou assim. Uma pessoa às vezes é católica, ela chega a dizer: eu sou católico, apostólico e romano. Ela não sabe nem que lado fica Roma, mas ela fala que ela é romana. Ela nem sabe por que fala isso, mas ela tem orgulho de falar isso, não é verdade? Sou católico, apostólico, romano. Que direção fica Roma? Ela nem sabe. Por que Roma? Ela não sabe. O que Jesus tem a ver com Roma? Ela também não sabe, mas ela aprendeu. Então Jesus exige que aqueles que vão servi-lo confesse-o como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador diante dos homens, para que ele te confesse diante do Pai. E eu tenho um conselho de Maria para você: faça o que ele mandou. Ah, pastor, mas eu não sinto, e a vergonha? Faça o que ele mandou. Você está achando que todas as vezes você vai ter sentimento? Só se a sua fé for muito fraca, querido. Às vezes é sem sentir mesmo e obedecendo. A palavra não fala para nós que às vezes a pessoa planta com lágrima, não é? Com lágrima, a pessoa está chorando, mas ela fala: eu estou plantando porque eu estou obedecendo. Pastor, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Faz isso hoje, faz o que Jesus manda. Pastor, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. O Senhor está chamando você, mas aí você que vai dizer se vai atender ou não. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você entregue a sua vida para Jesus, tenha o seu nome escrito no livro da vida, e quando você chegar lá na porta do céu, Jesus vai dizer: eu conheço você, eu conheço você, seu nome está aqui, mas depende de você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Que bom, mas se você se afastou, deixou de tomar a Santa Ceia, perdeu a comunhão, você precisa voltar, se reconciliar. O Pai ainda está te esperando. O Pai ao longe viu o filho voltando. O filho tinha um discurso na mente dele que ele treinou. Eu vou dizer assim: pequei, Pai, contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus empregados. Ele tinha aquele discurso na mente dele, mas quando o pai veio correndo, o abraçou, o beijou, ele não precisou dizer mais nada.
O pai que começou a dizer: o que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Eu vou fazer uma grande festa por causa desse meu filho. O pai que declarou para ele: agora você foi achado, meu filho. Você estava morto, mas agora você reviveu. Mas tem que voltar, tem que dar o seu passo. Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso me reconciliar com Jesus. Se você precisa se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. É você e Deus, é você e o Espírito Santo. Não adianta Jesus falar assim: enche as talhas, e você ficar: para que isso? Tem necessidade? Não, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz a torneira dar vinho, a fonte dar vinho. Os milagres nunca funcionaram só com Deus querendo. Quem quer receber também tem que querer, precisa querer. Comunidade Cristã Paz e Vida, um milagre espera por você.